E aí, cansados? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal e a mais uma aula complementar aí. Vamos dar continuidade ao que nós vimos na última aula, que é falando mais sobre o Assembly, para que vocês consigam entender um pouco melhor as linhas de código. Na aula anterior, a gente falou sobre os registradores, que vocês não precisam se atentar tanto, com o tempo vocês vão se acostumando, mas é por isso que é importante praticar e treinar. E falamos sobre os opcodes base, são opcodes de entrada, ok? Que são o move, o add e o sub, tá? Para mover, adicionar e subtrair. Isso aqui é o base, assim, é o básico que você precisa saber de Assembly. Se você não viu a aula complementar anterior, se você não sabe utilizar esses três opcodes, volta no vídeo anterior, onde eu falo sobre eles, assista e depois você volta para cá, ok? Lembrando que tem um material em PDF disponível lá no nosso Discord. Conforme eu for produzindo os materiais, eu vou disponibilizando para vocês de forma gratuita lá. Nessa aula aqui, nós vamos continuar vendo outros opcodes, e agora são opcodes que a gente usa para fazer os saltos condicionais. Durante o nosso módulo 2, a gente viu o jump code jump, que é para saltar, e é um salto incondicional. Ele sempre vai saltar. Quando chegar nessa instrução, ele sempre vai saltar para aquela parte do código. E às vezes nós não queremos isso, tá? E é por isso que nós vamos ver como que isso funciona aqui. Primeiramente, nós vamos utilizar o opcode compare, tá? Que é para comparar. Então eu vou comparar um valor com o outro. E ele sozinho não serve de nada pra gente. O grande X aí está no salto condicional, que vai ficar abaixo dele, tá? Vamos começar vendo aqui o JG e JGE. JG é saltar se for maior, tá? Jump if greater. E aí, se tiver o E na frente, significa igual, ou seja, maior ou igual. E o mesmo vale para JL, tá? O JL, ele significa saltar se for menor. E o JLH é se for menor ou igual, tá? JLI, aliás, maior ou igual. Vamos ver isso aí na prática, então. Vamos vir aqui no nosso exemplo. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vou excluir esse código aqui para a gente construir junto. Vou abrir o jogo aqui. Eu tenho 14 desse item. Então vamos pensar o seguinte. Enquanto eu tiver... o que nós queremos é o seguinte. E subindo esse valor, então nós queremos adicionar esse valor aqui, tá? Nós queremos adicionar de 2 em 2. Nós queremos ir aumentando. Porém, quando passar de 40, ele pode subtrair normalmente, tá? Então essa aqui é a lógica. Vamos abrir aqui o Notepad e pensar o seguinte. Se o número ele for maior do que 40, a gente faz menos. E se o número for menor do que 40, a gente soma, ok? Menos 1 e mais 2. Então vamos passar isso aqui para o nosso código. Primeiramente, deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para cá, ok. Primeiramente aqui nós vamos utilizar aqui o compare. Então eu vou comparar a instrução CL, que é a que está aqui, tá? Se você não sabe por que é CL, é porque você não viu a última aula. Então volta lá e vê. Então eu vou comparar a instrução CL. Eu poderia comparar esse valor aqui também, mas é melhorzinho comparar a coisa. Então eu vou comparar isso aqui com 40. E aqui nós vamos utilizar o salto maior. Então, se ele for maior do que 40, o que tem que acontecer? Nós temos que subtrair. Então, aí nós vamos pular para o código. E aqui no código a gente vai subtrair. Vamos mudar aqui, ó, sub 1 de CL. Nós vamos subtrair 1 de CL. Agora, se ele não for maior, ele não vai saltar para cá, tá? Esse comando aqui ele é o seguinte. Se for maior do que 40, ele pula, ele salta para o código, para essa parte aqui, ok? Agora, se não for maior, ele não salta, ele continua o código reto. Então, aí nesse caso aqui, olha, nós vamos adicionar 2, e aí nós vamos copiar essa parte aqui. Feito isso, nós temos que voltar para o código. Então, agora eu vou utilizar aqui, olha, o comando jump, que é o salto incondicional que nós já tínhamos visto, tá? Que é para voltar, return, tá? Aqui, ó, voltar ao jogo. Ou seja, essa parte aqui, ó, essas duas linhas aqui, é meio que o fim do nosso código, tá? Vou até colocar aqui, olha, fim.
é o fim da parte do código do nosso hack. Quando chega aqui, ele volta a executar o jogo normal. Até porque se ele não fizer isso, o jogo vai travar, né? O jogo vai crashar. Beleza? Então, só recapitulando antes da gente ativar. Nós vamos comparar com 40. Se for maior, a gente vai subtrair. E se for menor, a gente adiciona 2 não, a gente vai adicionar 6. Vou dar um ok aqui. Vou fechar isso aqui. E vou ativar o nosso código. Então, olha, ele é menor do que 20. Então, ele vai adicionar 4. Beleza. Por que que ele subtraiu 1? Ah, tá. É porque aqui no caso de CL, no código antes desse, deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Aqui o CL ele tá sendo subtraído por 1 já, beleza? Faz o seguinte, eu vou reorganizar esse código aqui para ficar mais fácil. Um minutinho. Pronto, reorganizei o código aqui, então, beleza. Ele vai comparar com 20, se for maior, aliás, era 40 que a gente tava, era 20 mesmo. Se ele for maior, ele vai pular pro código, ou seja, ele vai subtrair 1 aqui. Se ele não for maior, ele vai continuar normal, ele vai adicionar 6 e vai mover aqui. Então vamos dar um ok e agora vamos testar. Ó. Ele não é maior, então ele vai adicionar 6. Agora ele é maior do que 20, então ele vai subtrair normalmente. Agora aqui, antes de chegar no 20, ele já vai somar mais 6, tá? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos copiar aqui esse código. E vamos ver como funciona o jump if, né, se for menor. Ele vai funcionar bem similar, só que aqui nós temos que pensar o seguinte. Agora é ao contrário, vamos abrir o Notepad e agora nós vamos pensar o seguinte. Se o número ele for menor do que 20, ou seja, se ele for menor, se ele estiver acabando, aí sim eu vou somar 6. Agora, se esse número for maior do que 20, aí eu subtraio 1. É a mesma ideia do outro, só que ao contrário. Quando eu vou utilizar um ou outro? Aí vai depender da tua necessidade do que você quer fazer. Mas uma vez executar isso, então, se ele for menor do que 20, ou seja, se ele estiver acabando, eu vou somar 6. E se ele for maior, eu tiro 1. Então vamos fazer isso. Então aqui, olha, se ele for menor do que 20, eu vou pular para o código. E agora aqui no código eu vou adicionar 6, se ele for menor do que 20. Agora, se ele não for menor, ou seja, se ele for 20 ou maior do que 20, eu vou subtrair 1. Vou dar um ok aqui. Vamos ativar e ver isso aí, ó. Então eu vou subtraindo 1. Só que perceba que agora ele não vai chegar a cair para 20. Ele vai pular para 27. Ah, não pulou. Tá. Que sem vergonha. Ah, não, é porque tá certo. Se for menor do que 20, ele soma. Ah, tá. Se nós mudarmos agora para menor ou igual, ou seja, quando ele chegar em 20, ele já vai somar. Vamos dar um ok aqui. Agora sim, aqui, olha. Chegou em 20, antes de cair, ele já soma para 6 aqui, ó, tá vendo? 26. Tá? Por que que naquela hora ele chegou a 19? Porque nós falamos somente se ele for menor do que 20, então ele vai passar de 20. Agora aqui eu tô falando se ele for menor ou igual, tá? Vamos voltar aqui, ó, vamos colocar o L. Então aqui eu tô falando assim, ó, se for menor do que 20. Então aqui, ó, chegou em 20, ele ainda não vai fazer o hack, ele vai cair para 19. Agora, como está em 19, já é menor que 20, então agora sim, eu somo 6. Essa que é a diferença do que é igual para o que é, eu vou até colocar aqui, ó, esse aqui é JL, menor ou igual, e esse aqui é o esse aqui é o igual. Tá, vamos colocar aqui, e vamos colocar aqui também. Vamos adicionar aqui, agora aqui sim, aqui quando chegar em 20, já é igual a 20, então ele não vai decrementar, ele já vai somar a partir daqui. São coisinhas bestas, mas a gente tem que prestar bastante atenção e bastante cuidado com isso daí, ok? Por fim, para finalizar, vamos ver aqui, olha, saltar se for igual. Esse se for igual é literalmente isso, somente se for igual àquilo, ele faz o salto. Então, por exemplo,
se nós pegássemos esse código aqui e colocarmos ele aqui e dizer que ele vai pular somente se for igual, ou seja, se for exatamente a 20, eu adiciono 15, aí tem que pôr hashtag, só se for exatamente igual a 20, ou seja, se ele for menor do que 20, eu não faço nada, e se ele for maior eu também não faço nada, tem que ser igual. Então eu vou dar um ok aqui, olha, 21, 20, agora ele é igual a 20, aí eu vou lá e somo mais 15. Só que se eu tiver, por exemplo, 19 e utilizar, ele vai decrementar. Por quê? Aqui eu tô falando se for um valor igual. E agora aqui eu posso fazer o contrário. Se não for igual a 20, ele vai vir para o código. Então, se não for igual a 20, eu posso adicionar 15. Não, eu vou colocar mover 15. Vou mover 30 para cá. Então, se ele for igualzinho a 20, eu vou subtrair 5. Agora, se ele não for, eu vou fixar em 30, ok? Vou dar um ok aqui, ó. E agora ele fica fixo em 30. Se eu vier aqui e colocar 20, agora como ele é igual a 20, eu tiro 5. Pronto, já não é mais igual a 20. Eu volto a fixar em 30, ok? Logo mais eu vou lançar a aula de tabela verdades, que eu deveria ter lançado antes de saltos condicionais. Mas enfim, é isso. Pratiquem, tente, teste. Acessem o nosso Discord pelo link, porque lá eu consigo tirar melhor as dúvidas de vocês. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários também. E é isso, espero ter ajudado e até uma próxima.